Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 6. O título do capítulo 6 é Doutrina das Penas Eternas. E nós estamos no subitem que trata da impossibilidade material das penas eternas. E no item 21, Kardec continua nos explicando fundamentando como esta doutrina das penas eternas é simplesmente impraticável, inconciliável com as leis de Deus. Então, diz-nos no item 21, Allan Kardec. O dogma, uma verdade inquestionável, o dogma da eternidade absoluta das penas, ou seja, quem for para o inferno vai ficar lá para todo ou sempre. O dogma da eternidade absoluta das penas é, pois, irreconciliável com o progresso da alma. Então, ou bem a alma progride, ou ela fica parada no inferno para sempre. As duas coisas não dá. Uma vez que ele, o progresso, oporia um obstáculo invencível, que é a eternidade das penas. Não é? Aqui o progresso, a eternidade das penas. Não há progresso. Se ficar para sempre no inferno, não há progresso. Não é? Esses dois princípios se anulam forçosamente, um pelo outro. Se um existe, o outro não pode existir. Qual dos dois existe? Então a alma fica para todo sempre no inferno, sofrendo pelos erros que cometeu, e se arrepender, e se quiser reparar, não adianta de nada isso? Ou, por outro lado, ela errou, vai reparar o erro, uma vez arrependida, vai superá-lo, lição aprendida, segue adiante. Qual das duas? Porque as duas juntas não dá para ser. Então, qual dos dois existe? A lei do progresso é clara. Não é uma teoria, é um fato constatado pela experiência. É uma lei natural, lei divina, imprescindível, ou seja, não dá para ela não existir. Uma vez, pois, que ela existe e que não pode se conciliar com a outra, é que a outra não existe. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, o que não é, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros não teriam jamais visto o céu se tivessem morrido antes do progresso que trouxe a sua conversão. Então, se eles não tivessem feito o progresso aqui, olha o potencial de Paulo, potencial de Santo Agostinho, ficariam para todo sempre. Não vamos esquecer, não é? Paulo foi o responsável pelo apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Sério isso, não é? Se ele tivesse morrido logo depois, se perderia como um espírito de tanto valor. Porque nós vimos que ele se arrependeu e que isto foi um peso para todo sempre no seu coração. Todos esses equívocos, esses erros terríveis que ele acabou cometendo. Então, se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros não teriam jamais visto o céu se tivessem morrido antes do progresso que trouxe a sua conversão. Porque eles não morreram antes, né? Eles
passaram como cristãos a fazer enorme bem e se transformaram profundamente, totalmente. Continua Kardec. A esta última afirmação responde-se que a conversão desses santos personagens não foi um resultado do progresso da alma, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Mas aqui é fazer um jogo de palavras. Foi a graça, então eles não fizeram nada, né? Eles se iluminaram pela graça de Deus. Qual foi a parte deles, então, no próprio progresso? Se fizeram o mal e mais tarde fizeram o bem, é que se tornaram melhores. Então progrediram. Deus lhes teria, pois, por um favor especial, concedido a graça de se corrigirem? Pronto, lá se corrigiram. E não fizeram nada, mas Deus fez como se tivesse. Isso é de um absurdo sem tamanho, não é? Por que a eles e não aos outros? Então, por que esses receberam a graça e não outros? São argumentos contra essa teoria absurda. É sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e seu amor igual para com todas as criaturas. Então Deus concedeu a graça para esses poucos santos e o resto da humanidade? Não, o resto não, porque não eram meus favoritos. Não faz sentido, não é? Então não é isso, não é possível uma coisa dessa tão... Tem outra palavra melhor do que absurdo? Inconsistente. Esta última... já vimos isto. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o homem é filho de suas obras. Ou seja, nós somos, vamos dizer assim, nós realizamos as obras. Então, elas nos pertencem e nós a elas. Não dá para dissociar, não é? Nós das nossas obras. Então, segundo a doutrina, de acordo com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o homem é filho de suas obras durante esta vida e depois da morte. Não deve nada ao favor. Deus o recompensa pelos seus esforços e pune-o pela sua negligência. Tão longo tempo quanto seja negligente. Então depende de nós repararmos, aprendermos. Se não o fazemos, continuamos a sofrer, porque continuamos com a mesma mente que produz, que escolhe o erro, que escolhe não cumprir a lei de Deus. Então, lá vamos nós para uma nova expiação, para uma outra expiação, para uma outra expiação. Enquanto não reconhecemos o erro, que é o arrependimento, e enquanto não trabalhamos a reparação. E aí superamos o equívoco, e aí aprendemos finalmente. Mas isso leva quanto tempo? Para um pode levar X, para o outro 3X, para o outro 50X de tempo. Agora vamos a um outro subitem. A doutrina das penas eternas fez sua época. Então, houve uma época em que esta doutrina das penas eternas fazia sentido na mente das pessoas que viviam nessa época. Então, a doutrina das penas eternas fez sua época. No item 22, Kardec nos diz: a crença na eternidade das penas materiais
permaneceu como temor salutar até que os homens estivessem no estado de compreenderem a força moral. Então, aqui Kardec diz que esse temor do inferno com penas eternas, muitas vezes o quê? Manteve o homem, que é o espírito encarnado, distante de crimes, de agir de forma violenta ou de forma errada. Não, eu vou ficar lá eternamente queimando no inferno. Éramos muito pequenos, muito imaturos, e lá se instalou o medo, e pelo medo muitos evitaram de, entre aspas, pecar, que é simplesmente errar, usar mal o livre-arbítrio. Tal como as crianças se contêm durante um tempo pela ameaça de certos seres quiméricos, estou me lembrando aqui do homem do saco, mulher de branco, certos seres quiméricos com a ajuda dos quais se as assusta, mas chega um momento quando a razão da criança por si mesma faz justiça aos contos com os quais foi embalada e no qual seria absurdo pretender ver pelos mesmos meios. Ou seja, chega uma hora que ela cresce e diz: que história furada, não? Eu não acredito mais nisso aí. Eu não acredito mais no Coelhinho da Páscoa, não acredito mais em Papai Noel, não acredito mais em bicho-papão. Bicho-papão. Então, se aqueles que a dirigem persistirem, aqueles que dirigem as crianças, né? Uma determinada criança, persistirem em afirmar a ela que essas fábulas são verdadeiras, que deve tomar ao pé da letra, perderão a sua confiança, porque ele já sabe que não é verdade. Se o adulto insistir nisso, a criança perde a confiança naquele adulto. Mas está mentindo para mim. Isso não é verdade. Assim ocorre hoje com a humanidade. Ela saiu da infância e sacudiu as suas andadeiras. Andadeiras, né, que ajudava a criança a andar. Antigamente as crianças se apoiavam no início da fase de caminhada. O homem não é mais esse instrumento passivo que se curva sobre a força material, nem esse ser crédulo que aceitava tudo de olhos fechados. O seu fulano falou, o padre disse, não vamos esquecer que até a Bíblia ser traduzida, as missas eram em latim, ninguém lia a Bíblia, ninguém sabia latim para ler a Bíblia, só os padres, os religiosos. Então, o que eles diziam que estava lá é o que era o que valia. Né? Muito bem. Não vamos entrar no item 23, por quê? Porque vai levar bastante tempo. Então, amanhã continuamos com o nosso. Se tiverem dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Deixem no chat, eu respondo a todos, ok? Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.